Olá, meus amores, espero-vos bem. Hoje venho conversar um pouco convosco e que seja sem ego, sem medo, sem resistência, com todo o apoio de todas as comitivas crísticas de luz, dos anjos, arcanjos, guias, mestres, Elohims, unicórnios, dragões, todas as dimensões de consciência. Se alinhem para o que há a transmitir aqui agora. E venho conversar convosco porque tenho sentido e tenho recebido também mensagens de muitas pessoas que estão a viver uma enorme fase de pânico nas suas vidas. De um momento para o outro, de uma semana para a outra, todas as dores físicas ressurgiram, os processos intensificaram e o medo está ao rubro. Esta noite, como vocês sabem, vivemos uma lua cheia de sangue, um eclipse em Escorpião, absolutamente maravilhoso, mas também muito, muito, muito intenso. E tal como o Escorpião nos traz-nos a capacidade, traz-nos a energia do renascimento. Eu já muito falei na Fênix. Acontece que os processos físicos e os processos de saúde nestas alturas têm tendência a intensificar para que nós possamos fazer a nossa escolha. E é uma escolha sustentada, é uma escolha de amor, é uma escolha que tem de vibrar de dentro, está bem? Que tem que vir cá desde dentro. Obviamente que há pessoas que estão em processos físicos muito intensos, que o corpo está extremamente intoxicado com toda a medicação que já tem estado a tomar, que já tem estado a receber nas células, e obviamente se nós paramos de lhe dar, ele vai se ressentir, ele quase que entra em processo de ressaca. Isso não significa que estejamos a ficar piores, significa que ele está a procurar libertar aquilo que tanto mal lhe fez. Obviamente também há muitas formas de o poder assistir nesse processo, principalmente quando nos permitimos tomar suplementos que são de origem natural e que vão ajudar a reequilibrar o organismo nessas fases de carência, ou mesmo quando não tomamos nada e sentimos necessidade disso. Mas eu hoje venho falar convosco porque eu tive efetivamente várias mensagens de pessoas que estão mesmo muito aflitas nos últimos dias. Lembrem-se que eu, quando partilho convosco várias técnicas e várias ferramentas, eu não digo para se substituir tudo ao auxílio também da medicina convencional, porque às vezes também é necessário. Agora a questão é sermos capazes de dosear e fazer o equilíbrio e ir, na medida das nossas possibilidades, prescindindo de tudo aquilo que nos pode ser prejudicial. E vocês sabem quantas contraindicações, não é? A maior parte dos medicamentos tem, com os produtos naturais, com a suplementação com origem natural, à base de plantas, à base de fruta, à base de legumes, seja do que for, mas que seja absolutamente natural. Esse impacto é muito menor. Muito, muito, muito menor. Lá pode haver um alimento ou outro que o nosso organismo não tolera tão bem, mas se não estamos a ingerir, se estamos basicamente a ingerir o que ele tem de melhor para dar, também isso é atenuado. Mas estamos a falar do processo físico, e estamos a falar do processo físico porque a energia de Escorpião também é muito essa. A energia de Escorpião convida-nos a ir ao corpo, convida-nos a perceber o que é que o nosso corpo nos está a dar. Eu posso dizer que desde a semana passada que eu ando aqui com um processo de nariz meio fungoso. Durante o dia estou bem, à noite parece que vem aquela tosse irritativa que quase não tem motivo nenhum para estar, mas anda ali só. E é um ajuste energético e eu sou grata por isso. Posso dizer, foi as minhas defesas que desceram com o cansaço. Sim, também desceram com o cansaço, mas as coisas vêm para me provar e para me mostrar que há escolhas que eu tenho a fazer. Eu posso querer arranjar as desculpas todas, mas em verdade está tudo em mim e está tudo dentro de mim.
Nos relacionamentos também está tudo ao rubro, porque a energia de Escorpião também nos convida. Escorpião e Lua cheia, está tudo exposto. Tivemos um eclipse em que as energias ficam profundamente amplificadas, um eclipse de sangue, ok? Que também diz tudo, porque vai ao âmago das questões, vai ao teu amor próprio, vai aos teus medos mais profundos. De que é que tu tens medo? Tens medo de morrer? Então é esse medo que vai surgir. Tens medo de não merecer? Tens falta de não seres merecedor de ser feliz? Então é tudo o que tu achas que corrobora esse não merecimento que te vai acontecer. Porque efetivamente nós somos os ímãs do que nos acontece. Então, quando nós, e eu falo por mim, porque eu ainda me dou conta muitas vezes de ter pensamentos em que continuo a alimentar expectativas negativas em determinadas situações. Enquanto eu continuar a alimentar uma expectativa negativa face a esta pessoa, às suas reações, às suas opiniões ou face a uma situação, eu já estou imediatamente a co-criar essa energia no etérico. Então cabe-me a mim, e isso é um exercício de auto-amor profundo, cabe-me a mim perceber que quando vêm esses pensamentos, que eu tenho imediatamente, sou convidada ou estou-me a convidar a libertá-los no imediato. Eu posso vos dizer que eu comecei há muitos anos, e já partilhei isso convosco, a mudar a minha forma de me expressar. E para já, uma das formas que me ajudou muito foi ter tido a espondilite anquilosante, porque eu tive que encontrar um mantra no qual me focasse para me focar na saúde e trazer a saúde ao meu corpo. Mas mesmo assim, ao longo do nosso dia, há muitas vezes que nós nos expressamos de forma negativa. E eu comecei a perceber que o convite era efetivamente o contrário, que o convite era passar a expressar-me de forma positiva. Era passar a expressar-me, podia dizer que estava em desagrado ou alguma coisa, mas há formas de o dizermos positivamente, que não magoe, que não fira, ou então mais vale ficarmos calados. E ao mesmo tempo isso também vem para nós próprios, porque se eu estou na expectativa que este ou aquele vá falar mal de mim, ele vai falar mal de mim. Se eu estou com medo de que porque me sinto a inchar, já estou a achar que vou morrer, ou que o meu processo físico está mais intenso, ou que, estou a dar um exemplo, ok? Ou que a minha saúde está-se a deteriorar, é isso que eu vou obter também. Tenham muita atenção à energia do medo e à forma como a co-criam com os pensamentos, palavras, atos e emoções. E porquê? Porque nós estamos a viver um momento energético sem precedentes. É a primeira vez na história da humanidade que estamos a usufruir das bênçãos absolutamente magnificentes que estamos a receber agora. Nada acontece por acaso. E efetivamente as guerras não vão serenar enquanto nós não fizermos a nossa paz interna com as nossas guerras internas, porque o processo começa em nós, começa dentro de cada um de nós. Então sempre que vem uma energia de medo, tu não queiras ir contra ela, reconhece-a, porque se nós queremos ir contra essa energia, afastando-a, estamos a negá-la, e aquilo que nós negamos cresce. Então reconhece que estás com medo, aceita que estás com medo, sem te julgares por estares com medo. Ou seja, outra emoção que for, porque efetivamente a partir do momento em que nós nos julgamos face ao que quer que seja a tristeza, seja o medo, seja a raiva, seja a mágoa, o rancor, ressentimento, inveja, estou a dizer palavras, a partir do momento que tu te julgas, estás a criar tudo isso em ti. Então o convite maior, e é a forma mais eficaz de podermos ir além e mudar efetivamente o nosso paradigma de vida, é quando vêm as emoções, não as alimentarmos, mas também não as querermos esconder, não as queremos varrer para baixo do tapete.
Enquanto humanos, é natural termos todo um leque de emoções, desde aquelas que consideramos mais leves e como tal, boas, entre aspas, quanto aquelas que nós consideramos negativas ou más, também entre aspas. Então aceita as emoções que vêm, mas vê-as como se fosse uma nuvem que passa, deixa-as fluir. E pergunta-te sempre quem é que está a sentir isto. Porque quando nós nos agarramos à emoção e deixamos essa emoção crescer, ela vai intensificar todos os processos. E numa fase que estamos a ser convidados a viver tudo tão profundamente no nível físico, isso traz um desgaste acrescido. E acredito que muitos de vós devem estar a sentir profundamente esgotados, sem energia, com um cansaço imenso, ao mesmo tempo que têm momentos de grande foco, de grande clareza mental e de pensar, ok, o que eu tenho que fazer é isto, 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 isto e é por aqui que eu vou. Mas a seguir vem o cansaço, a seguir vem o medo e depois isso alinha-se com a procrastinação. Então qual é que é a escolha? Vou dar voz àquela energia que me convida a fazer ou vou-me manter na vibração de coitadinha de mim que não sou capaz, que não vou conseguir, que porque este e aquele e aquele outro vão estar contra mim ou não estão de acordo, ou isto ou aquilo ou aquilo outro. Temos de fazer uma escolha, ok? Temos mesmo de fazer uma escolha. E em verdade a vida, quando nós não fazemos as escolhas, a vida traz-nos as situações que nos levam a parar para depois podermos efetivamente observar-nos e fazer escolha, está bem? E escolher e honrar-nos no caminho. Tudo o que nos acontece, acontece em propósito e nunca acontece em castigo, está bem? Agora, há aqui algo que eu estava-vos a dizer há pouco e que eu sinto ter de aprofundar. Estava-vos a dizer que eu tomei há muitos anos consciência da importância de mudar a minha forma de falar e de pensar e de me expressar. Tanto que muitas vezes prefiro ficar calada a dizer o que quer que seja, ou quando as conversas assumem determinadas proporções que eu já não me alinho, simplesmente desligo-me da conversa, ou se percebo que não há forma de conversar, viro costas e vou-me embora. É natural que o outro ache que eu estou em fuga, é a percepção do outro. Só estás em fuga quando não estás a honrar-te. Se estás a fugir por medo, se estás a sair da situação por medo, aí estás em fuga. Agora, se estás a sair de uma situação, se estás-te afastado de uma situação, porque te honras, porque respeitas e ao mesmo tempo honras e respeitas o outro e percebes que a conversa não vai a lado nenhum, então isso é um empoderamento mútuo, não é falta de respeito. E é muito importante percebermos efetivamente todas estas nuances daquilo que nos passaram da sociedade e que é sempre tudo errado. Espreguiçar é errado, os outros falarem contigo e não responderes também é errado, é falta de educação, ou seja, és obrigada a responder porque tens que manter uma conversa. Não, nós não temos que manter nada, eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que ser obrigada a nada, nem tenho que obrigar o outro a nada. Obviamente há pontos de consenso e de equilíbrio e dependendo das circunstâncias, obviamente isto depende sempre tudo das circunstâncias, mas observar-nos a nós próprios nas situações, sermos capazes de perceber onde é que a nossa expressão está a atrair a vibração densa, onde é que as nossas crenças subjacentes estão a criar a nossa realidade. Por exemplo, as pessoas que têm que chegar aos outros para transmitir conhecimento ou informação ou até venderem algum produto, se vão abordar a pessoa com descrença, com enfado ou com medo de não virem a conseguir o que querem, exatamente isso que vão obter. Vão obter que o outro
vai ficar enfadado de estar a ouvir, ou seja, não vai ligar nenhuma, que é o que acontece no caso de muitos professores com os alunos que nem sequer os ouvem, não é? Outra questão, por exemplo, já li, agora li aqui uma frase e perdi o meu raciocínio. Se tens medo de não ires a obter ou de não convenceres a pessoa de que o produto é bom, obviamente não vais convencer a pessoa que o produto é bom e não vais ter o resultado desejado. Então nós temos de uma vez por todas perceber de que formas e quais são os mecanismos que estamos a usar para nos auto-sabotar. E esta lua que estamos a viver e que ainda vai estar em atuação energeticamente nos próximos dias, mas não só, ok? Este período de eclipse que estamos a viver agora, que terminamos agora, fizemos 2 eclipses, um no final de abril, este segundo agora na lua cheia, tivemos na lua nova, temos este na lua cheia. Ele vai estar em atuação até novembro, está bem? Durante os próximos meses, esta energia da Fênix vai estar muito plena. Mas a verdade é que a energia deste convite, deste equilíbrio de eclipses que nós estamos a viver este ano, já iniciou há 11 anos atrás. Onde é que tu estavas há 11 anos atrás? O que é que tu viveste há 11 anos atrás? Que convites é que tu tiveste há 11 anos atrás? Porque há muita dessa energia que está a voltar ao de cima. E não tem que ser para voltares com quem estiveste há 11 anos atrás, por exemplo. Mas tem que ser, mas nem tem de ser para nada. Mas é um convite a perceberes o ciclo que percorreste de mestria nestes 11 anos. Onde estavas? Onde estás? O que é lícito dar caminho? O que é necessário largar? Mas, acima de tudo, o que é essencial largar é aquilo que está em ti e não te serve mais. E isso começa no expressar, no pensar, no emocionar, ok? No expressar, no pensar e no emocionar. Onde é que tu te estás a limitar? Onde é que não estás a viver como um ser divino que tem uma expressão física? Onde é que não estás a ver o outro como um ser divino que tem uma expressão física? E ver o outro como um ser divino com expressão física não significa que tenhas que dizer amém a tudo ao outro. Significa que empoderas o outro também com as tuas ações. Como eu disse há pouco, não responder à provocação não é ao virar costas, não é fuga se estás bem contigo. É empoderar-te a ti mesmo e convidares o outro a empoderar-se também. Numa situação, mas acima de tudo é perceberes, e esta também é uma grande mensagem que todos nós estamos a ser convidados a perceber, é que não há uma realidade, há 8 bilhões de realidades. Nós somos 8 bilhões e tal de habitantes no planeta. Cada um tem uma percepção da realidade, que é sua e existe, e como tal é verdadeira. Tu não tens que obrigar ninguém a ter a tua percepção da realidade, nem o outro tem o direito de te obrigar a ter a sua percepção de realidade. E isso não significa que tu estás certo ou que o outro está errado. Significa que há 8 bilhões de possibilidades. E como tal, honrando os valores intrínsecos a ser divino humano, há muito que nos une. Mas aquilo que nos distingue e que nos diferencia é chave para podermos expressar a nossa divindade com consciência. Então aceita que quanto mais queres ser perfeito ou perfeccionista, mais estás a negar os 8 bilhões de possibilidades. Porque tu és só uma centelha no meio de todas essas infinitas possibilidades que estão presentes neste plano. Então larga o controle, larga o perfeccionismo, para de julgar-te a ti mesmo e julgar o outro. E honra todos os processos como sendo absolutamente essenciais.
E também não esperes que tem que ser alguém de fora que te vem salvar. Eu muitas vezes recebo mensagens: Ana, estou aflita, passa-se isto, aquilo e aquilo outro, ajuda-me por favor, dá-me as tuas bênçãos. Eu dou-vos as minhas bênçãos com todo o meu coração e com o meu amor, porque eu dou as bênçãos cada vez que falo com alguém. Todas as bênçãos, em regra geral, a última coisa que eu digo a qualquer pessoa que se cruza comigo no caminho. Mas não é por eu dar bênçãos, ou não é quando eu dou bênçãos que as vossas vidas têm que se resolver. Porque depois, se elas não se resolverem, vão achar que a Ana já não funcionou com as bênçãos. A questão é que não tem que ser eu. Tal como não tem que ser ninguém de fora. A única pessoa que existe para te elevar do ponto da situação em que estás e transformar a tua realidade és tu mesmo. Parem de colocar no exterior. Olhem para as situações que vos envolvem como fazendo parte de cada um. Não têm que andar ao colo com meio milhão de pessoas, ou com metade dos 4 bilhões, ou com nem que seja 2 ou 3 ou 4 ou 5. Ninguém tem que andar ao colo com ninguém. Obviamente eu ando ao colo com os meus filhos, que os pequeninos ainda lhes pego ao colo. É diferente, entendem? Eu acho que vocês percebem perfeitamente o que é que eu vos estou a querer dizer. Quando os adultos, principalmente os adultos, e assim mesmo acima dos 12 anos, porque já temos nem é tanto dos 12, é dos 14, já estamos num ponto energético completamente diferente. Obviamente necessitamos de orientação, necessitamos todo o amor, todo o amparo, mas já não temos o direito de interferir no processo do adolescente e nas suas escolhas. Por muito que nos doa, cabe-nos aceitar e estar lá, muitas vezes em silêncio, para que quando passar esta fase possamos efetivamente assistir, ser aquela energia que sustenta, aprender lá está a tornar-nos desnecessários, estando sempre presentes. E isso é essencial. Agora, quando estamos com adultos, tu não és responsável pelos processos de saúde da tua mãe, do teu pai, do teu irmão, do teu ex-companheiro, disto, daquilo ou daquele outro. Não tens que ficar de rastros porque este, aquele ou aquele outro não está bem. Sempre que nós assumimos essa vibração, estamos em empatia e não estamos em compaixão. E quando estamos em empatia, estamos também a drenar o outro energeticamente, porque nem sequer estamos a empoderar o outro. E muito menos estamos a empoderar ou a honrar a nós próprios. Também estamos a drenar. Eu já deixei vários vídeos no YouTube no passado em que eu falava sobre empatia versus compaixão. Procurem ouvir. É muito diferente assistir outro numa energia de empatia, que aí não assistes mesmo, porque estás simplesmente a viver da mesma energia que o outro e a amplificá-la, ou seja, estás a ser parte do problema e não parte da solução. Quando entras na vibração da compaixão, reconheces que o outro está a viver o seu propósito, a sua escolha, e que essa situação que está a viver é fulcral para todo o seu processo de vida e que ele escolheu vivê-la. Então podes assisti-lo com amor, podes partilhar ferramentas para que o processo seja mais leve, mas não procuras caminhar pelo outro, porque isso é desempoderá-lo. E esse também é o que eu procuro fazer convosco. Nas minhas formações, nos cursos que eu dou, eu partilho dezenas, para não dizer centenas, de ferramentas que vos podem assistir a encontrarem o vosso próprio caminho e a resgatarem o vosso mestre interior. Ninguém tem o direito de vos dizer que é por aqui ou por ali. Tal como há muitas pessoas que vêm ter comigo, que vêm falar comigo. Ana, ainda no outro dia uma mandou-me mensagem, queria saber sobre um dos cursos. Quando eu lhe disse como é que era, depois a pergunta seguinte dela: e agora se eu tirar o curso vou ter que deixar de trabalhar, vou ter que deixar de fazer isto, aquilo e aquilo outro. Eu disse: mas porquê que há de ter que deixar de que é que seja? As mudanças que acontecerem na tua vida irão ocorrer de acordo com os teus propósitos divinos mais elevados. Não porque sejas obrigado ao que quer que seja. E a resposta dela: foi porque me disseram que no dia em que eu abraçasse a minha vertente espiritual tinha que deixar de trabalhar e tinha que isto e tinha aquilo. Isso é ridículo.
Isso é estarem a entregar o vosso poder pessoal nas palavras de uma pessoa qualquer que disse no seu medo e na vibração do medo, a criar medo, que ser espiritual implica deixar de ter relacionamento, deixar de ter trabalho, deixar de não sei o quê, só para estar a fazer não sei o quê. Percebam bem as ramificações do medo e de como essas ramificações vão tão fundo. E que só cada um de vós é que se pode escolher e fazer o seu processo. Quando nos abraçamos e procuramos ir mais fundo em nós e na nossa energia e no conhecimento de nós próprios e no resgate da nossa sabedoria, há transformações que vão ocorrendo nas nossas vidas. Obviamente que há. Mas ocorrem quando nós assim o entendemos. E quando está no propósito. Não é porque alguém te diz que isto e aquilo e aquilo outro vai acontecer se fizeres isto, aquilo ou aquilo outro, que isso vai acontecer. Não há aqui pessoas com bolas de cristal. Eu acedo muitas vezes a potenciais e o que eu transmito são energias potenciais. Mas quem está mais próxima de mim sabe perfeitamente que eu às vezes dou uns lamirés, mas cabe a cada um chegar à visão do seu próprio caminho. Porque se eu disser a visão que me é mostrada do caminho final, por exemplo, que muitas vezes acontece, que se a pessoa for por ali, o resultado é aquele. Se eu disser a visão final, estou a impedir a pessoa de fazer o seu caminho. E eu não tenho a mínimo direito de o fazer. É por isso que eu não uso o termo de espiritualidade. Porque é mais um rótulo e as pessoas acham que têm que fazer isto, aquilo ou aquilo outro. Não há espiritualidade nenhuma. Há simplesmente um ser que se honra, que se ama, que se vive e que se escolhe. Quer chamar a isso de espiritualidade? Ótimo! Agora não ponhas mais rótulos e mais máscaras. Certo? Porque se pões a máscara da espiritualidade ao rótulo e achas que estás a ser muito assim, muito assado, porque largaste tudo só para seres mais livre, estás preso do conceito. Aquelas pessoas que largam tudo porque acham que se largarem tudo, bens, isto e aquilo e aquilo outro, é que vão ser livres. Se elas forem efetivamente livres, para elas é indiferente terem tudo ou não, não têm que largar. Entendem? Aliás, a mensagem de Khadija, que é a mãe de todos os crentes, é tão simples quanto esta. Eu providencio céu e terra a mim mesma e a todos os que mais amo, acrescento eu. Porque efetivamente, se tu estás num plano físico e se és divino, porque é que não há de usufruir de todas as bênçãos que o divino te pode trazer num plano físico? Mas continua a haver muitas pessoas que acham que ser espiritual tem que ser viver em carência e sem nada e de uma forma muito despojada e assim, essa é ridículo. Maria Madalena e Yeshua não lhes faltava nada. Aliás, Maria Madalena era extremamente abastada. E também não era, como já vos disse, prostituta, minimamente, mas isso são outras questões para outros dias. Enquanto continuarem a negar a abundância, seja de que forma for, seja na saúde, seja na prosperidade, seja nos relacionamentos, seja na amizade, seja nos vossos gostos, no que vos apaixona, é que há muitas pessoas que nem sequer sabem o que as apaixona. Estão a negar a abundância.
se negares o prazer de viver, de usufruir, de estar, de respirar, de brincar, dançar, cantar, tocar, meditar, estás a negar-te. Então, ser divino humano é viver tudo isso e não passa pelo rótulo de ser espiritual. Aproveitem o movimento desta lua e os próximos 6 meses, que é mais ou menos isso. Agosto, setembro, outubro, novembro. Sim, são 6 meses até novembro. Até fui fazer as contas, porque veio-me 6 meses, mas eu ainda não tinha feito as contas. Aproveitem este convite da Fênix e da energia do Escorpião do Renascimento para efetivamente irem à raiz dos vossos medos e permitirem-se largar a raiz dos vossos medos. Como eu já vos disse, já estamos em 2022, não é? Em 2019 ou 2020, foi 2020 se não estou em erro, eu transmiti e recebi que eu deixei de fazer leituras da alma. Agora assisto-vos através dos cursos que leciono ou nos retiros. Mas, por exemplo, posso-vos dizer que ainda a semana passada fui fazer um domicílio, ok? Senti ir à casa de uma pessoa para assistir. Pediram-me, falaram comigo e eu senti, desloquei-me e fui. Não é algo que eu faça frequentemente. É preciso estar no alinhamento, certo? É preciso estarem no alinhamento. Agora, a questão é que ainda no outro dia me perguntaram: ai Ana, quem é o maior mestre de hoje em dia? Ao falarem de gurus e não sei o quê. Maior mestre de hoje em dia. O único mestre que existe és tu mesma. És tu mesmo. É o teu mestre interno. É quando te permites aceder. Até gostavam, eu honro profundamente quando vocês gostam de estar comigo presencialmente e querem vir a mim. Gratidão profunda. Em julho vou ter mais um retiro. Ainda há algumas vagas, até porque agora expandiu o número de vagas assim de repente, porque o espaço agora está maior. Por isso ainda há algumas vagas. Mas é assim, por muito que eu vos possa assistir com ferramentas, são vocês que as têm que pôr em prática e é cada um de vós que tem que cultivar o seu jardim interior, tal como eu continuo a ser convidada a cultivar o meu. Porque enquanto eu estiver neste plano físico, tenho desafios como qualquer um de vós. Então, honrem os vossos processos. Honrem-se profundamente no vosso caminhar. Certo? Tu és a grande mestre. O grande mestre. Só tens de te permitir mergulhar, aceitar, honrar, abençoar a ti mesma e reconhecer. E eu já falei muito sobre o estar sem forças. Ouçam o direto depois, desde o início. Percebam que há coisas pequeninas que podem fazer para vos assistir. Bebam mais água. Vão para a natureza. Façam algo diferente. Não se agarrem à emoção densa do cansaço. Eu já tive hoje momentos em que me senti esgotada. E o que é que eu fiz? Abri a janela, fui caminhar. Agora estou aqui parada, mas já estive a caminhar. Agora estou parada até porque estou a falar convosco. Então, caminhem, vão à natureza, bebam mais água. Façam algo diferente. Entreguem ao fogo o cansaço que eu já vos disse tantas vezes. Ou então, se estão mesmo cansados, permitam simplesmente dormir. Permitam simplesmente dormir e descansar. Porque é que hão de resistir se o corpo vos pedir? Estou no trabalho, não posso. Pronto, é uma excelente razão. Mas então, põe uma música, coloca uns fones, se puderes, põe uma música suave. Põe uma música que te eleva a moral.
Muda o teu foco de pensamento. Porque se vais estar a continuar a focar no cansaço, também não vais ser produtivo, também não vais ter resultado nenhum. Então também não estás a fazer nada no teu local de trabalho. E estar lá só para cumprir o horário também não é servir. Percebam também que nós estamos todos a ser convidados a servir em amor maior. Ok? E servir não é estar a trabalhar. Servir é ir para onde nós escolhemos exercer-nos com todo o amor, com toda a compaixão, com toda a presença. Não por uma obrigação ou para ter dinheiro para pagar as contas no fim do mês, mas simplesmente porque estamos a assistir o outro, estamos a partilhar amor. Estamos a ser amor na vida do outro que está connosco, seja a fazer o que quer que seja. E mesmo que ninguém nos veja, o varredor de ruas muitas vezes faz o seu trabalho sozinho. Mas ele pode fazê-lo com todo o amor, porque está a cuidar da Mãe Gaia, da Mãe Terra, desta casa que é de todos nós, e a mantê-la limpa. E pode fazer isso com todo o amor. E ser dos seres mais abençoados à face do planeta. Ao nível da alma, se o fizer com amor, é tão abençoado como qualquer outro que tenha uma grande carga, uma grande posição, ou até o Papa. Porque não interessa o estatuto, interessa a energia que tu colocas no que fazes. Estatuto, posição é da mente humana. A energia do teu servir, o amor que colocas no teu servir, é alma. E só isso conta. Ok? A quem está agora a fazer comentários, se faz favor, vá ouvir este direto depois desde o início. Eu nem sequer vou responder. Temos uma oportunidade absolutamente magnificente de, em conjunto, sermos uma nova terra e uma nova realidade e um novo humano. Dizes que sim ou dizes que não? O meu corpo disse logo que sim. Todas as bênçãos, meus amores. Todas as bênçãos. Aceitem o que vos está a ser proposto. E vejam quais as alterações que o vosso corpo vos está a pedir. Não têm, nem vão poder continuar a fazer o mesmo que faziam antes, porque a energia é outra. Nem alimentar é como antes, nem nada é como antes, porque estamos noutro registro. Percebe o que é que o teu corpo te pede. Percebe o que é que o teu ser te convida. Percebe-te no meio dos desafios e percebe-te mestre em ti mesmo. Eu não fico zangada com as pessoas que estão em baixo. Vocês não sabem nada da minha vida. Ainda há bocadinho disse, eu hoje já estive absolutamente esgotada. Passei agora por uma fase de mudança, ainda não consegui descansar e também tenho os meus desafios pessoais. Eu não fico zangada, eu só vos estou a dizer que cabe-te a ti seres o agente da mudança na forma como te sentes. E eu, para poder vir falar convosco, tive que fazer o meu exame de consciência e mudar a minha vibração, senão não fazia sentido nenhum vir falar convosco. Vinha ser um problema para vós e não parte da solução. Por isso, cada vez que nós nos queixamos, estamos a ser parte do problema, não estamos a ser unos com a energia da solução. Entendem? É por isso que eu depois vos puxo pelas orelhas assim um bocadinho. Podem fazer diferente, nós podemos escolher e podemos dizer sim. Honro-vos profundamente.
Posso-vos dizer que a semana passada das mudanças, ao fim de 3 dias, de desempacotar tanta coisa, de abrir tanta coisa, arrumar tanta coisa, a pele das pontas dos meus dedos estava tão fina que eu não conseguia já quase tocar em nada. Depois começou a abrir em cortes, pelo desgaste tão grande. E eu tive que fazer uma escolha, e tive que falar com o meu corpo, e tive que lhe dar alguns momentos de pausa. E mesmo numa semana de meio de mudança, como é que eu dei pausa? Pintei uma tela. Bastou isso, dar-me 3 horas, 2 ou 3 horas para estar a pintar uma tela, para a minha pele dos dedos se recompor. Percebe o que é que tu podes fazer na tua vida, que escolha é que podes fazer diferente do que sempre fizeste, para saíres do registro da vítima, porque só tu podes fazer isso, certo? Só tu podes fazer isso. E agora eu vou. Todas as bênçãos, meus amores, todas as bênçãos. Que a vibração mais elevada do manto da 33ª dimensão de consciência desça sobre vós agora, vos envolva e restabeleça todos os vossos corpos, todos os vossos 32 corpos, todas as vossas hélices de ADN, toda a vossa expressão divina no aqui e no agora. Gratidão, gratidão, gratidão. Honro-vos profundamente. Amo-vos-me infinitos. Fiquem bem.